Ora, muito bem, bem-vindos. A partir de agora regressa o programa 45 Minutos a Porto. Depois de uma pequena paragem de umas poucas semanas, estamos de volta para falar apenas e só do Futebol Clube do Porto. Desde o último programa até agora que algumas coisas já mudaram. Desde logo houve pelo menos uma transferência efetuada, houve uma saída do Futebol Clube do Porto, podem haver mais, mas sobre isso já vamos falar mais à frente. O que é certo é que o Porto está aparentemente em mudanças, algumas mudanças, principalmente na sua estrutura, no seu plantel principal, daquilo que era, ou em relação àquilo que era o plantel da época passada. Comigo já tenho o José Sousa e o Alberto Pinto. Bem-vindos, meus amigos. Mais uma temporada. Eu quero saber de vossa justiça, expectativas renovadas para uma nova temporada, onde vocês esperam, obviamente, que o Porto seja de novo campeão e possa chegar o mais longe possível em todas as provas. Alberto, vou começar por ti. Bem-vindo. Estás mais uma vez de volta também. Tanto as tuas expectativas para esta nova temporada. Olá, viva a todos. As expectativas são sempre iguais em todos os anos, em todos os princípios da época. A expectativa é sempre ganhar tudo e ir o mais longe possível nas competições europeias, neste caso na Liga dos Campeões. É certo que, mais uma vez, o Sérgio Conceição vai ter que refazer mais uma vez a equipa. Há muita gente a sair, ou a querer sair, ou a ser comprado. E o Sérgio vai ter que fazer outra vez das tripas coração, que é o que nos tem habituado durante estes 5 anos, e com bons resultados, diga-se de passagem, a fazer omeletes sem ovos, no qual ele é especialista. Mas as expectativas é sempre ganhar tudo, a nível interno, e a nível externo é chegar o mais longe possível. É essa a expectativa que tenho sempre, desde que me conheço, desde que gosto de futebol e desde que gosto do Porto. É sempre assim que as minhas expectativas estão, sempre em alta. Alberto, acredito eu também que as expectativas sejam de novo renovadas para uma renovação do título de campeão nacional, uma renovação do título na Taça de Portugal, quem sabe tentar conquistar pela primeira vez a Taça da Liga e, tal como o Alberto disse agora, chegar o mais longe possível na Champions. Ora, viva, sim, a expectativa é sempre a mesma, é ganhar tudo e em anos de maior euforia até pensar em ganhar uma competição europeia. Não me parece que seja este ano assim, pelo menos de início não estou com essa expectativa, porque o Porto sistematicamente nos últimos anos não tem conseguido garantir o plantel a tempo e horas, portanto estamos sempre até ao fecho de mercado com algum tipo de receio de perder este ou aquele jogador. Acho que este ano se vai voltar a repetir as mesmas situações dos anos anteriores. Em termos de reforços, ainda não foi sinalizado nenhum jogador que seja, ou pelo menos confirmado, algum jogador que venha de facto acrescentar valor ao excelente plantel que nós já temos. Já temos uma baixa confirmada, existem um conjunto delas que ameaçam acontecer. Infelizmente, o Sérgio Conceição tem 2 méritos. O primeiro, de facto, como diz o Alberto, é conseguir fazer das tripas coração e todos os anos conseguir renovar a equipa, e ainda por cima não lhe facilitam a vida, porque, referente àquilo que eu estava a dizer, que ele nunca sabe quem é que vão ser os jogadores praticamente até fechar o mercado, não é? E isso dificulta, porque mesmo na preparação da pré-temporada, nunca sabe com quem é que pode contar de facto para as fases seguintes, para o início do campeonato e por diante. Em termos de expectativas nacionais, é ganhar tudo. Este ano Supertaça, Taça de Portugal, campeonato, e eu acredito que este ano vai ser pela primeira vez uma vitória na Taça da Liga. E
começando já a tratar de dossiês, né, papelada e mais papelada e papelada atrás de papelada, já começam aqui já começam a começar, isto também está bonito, mas já começa aqui a delinear-se algumas alterações no plantel. Já está confirmada a saída de Fábio Vieira para o Arsenal, um negócio feito por 35 milhões de euros mais 5 milhões em objetivos e apronta-se, vamos dizer assim, uma quase inevitável, vamos dizer assim, tendo em conta o que está, tendo em conta todas as notícias que vêm a público, ao que parece o Vitinha é para fechar já para o Paris Saint-Germain e fala-se, e é nisto que eu quero que vocês a partir de agora discutam como vocês tão bem sabem fazer, sobre esta forma de negócio em relação ao Vitinha. Já vamos ao Fábio Vieira. Aliás, se quiserem até podem juntar os dois num só. Mas o que é que este do Vitinha dá mais que falar do que propriamente do Fábio Vieira? Pelo negócio que é. Ao que tudo indica, o Paris Saint-Germain vai pagar ao Porto 25 milhões a pronto, portanto, 25 milhões já, depois mais 5 milhões no próximo ano, em 2023, e mais 10 milhões ao fim de 20 jogos. O que tudo somado dá aquilo que o Porto quer, que são os 40 milhões de euros pelo Vitinha. José Sousa, já foram 40 milhões, ou podem vir a ser 40 milhões para o Fábio Vieira, e também podem vir a ser 40 milhões para o Vitinha. Primeiras impressões em relação a estas, uma venda já confirmada e outra que, pelos contornos, parece que pode estar já para acontecer dentro de dias, se não mesmo poucos dias, se calhar, porque, pelos vistos, o Paris Saint-Germain quer mesmo o Vitinha. Bem, eu honestamente acho que o jogador, se o Paris Saint-Germain quisesse comprar o Manafá por 40 milhões e pagar 5 milhões por cada ano, eu aceitava desde já. Pagar 40 milhões pelo Vitinha a conta-gotas, a resposta era um claro não. Porque para vender o Vitinha a conta-gotas, tal e qual como podia aceitar vender por 40 milhões o Manafá, tínhamos que estar a falar em valores na ordem dos 80 milhões ou 90 milhões. Acho que o Porto tem tido algumas carências na parte negocial dos contratos, sobretudo com os jovens ou com as jovens promessas, de conseguir pôr um valor de cláusula de rescisão que, pelo menos, a concretizar-se, o Porto consiga ser reembolsado de um valor importante. E o Porto não tem conseguido chegar aos patamares às vezes até assiste até nos nossos rivais, algumas cláusulas de rescisão que são absolutamente são anedotas, não é? Porque há jogadores que fecham por 100 milhões, 120 milhões, 150 milhões, e nós sabemos que isso é absolutamente impossível de acontecer. Mas se o Vitinha tivesse uma cláusula de 70 ou de 80 milhões, não era escândalo nenhum, porque ele, de facto, até vale mais do que isso. E o Porto põe-se, de facto, a jeito. Agora, ainda mais inaceitável é quando o Porto, com uma cláusula de 40 milhões, que é muito baixa para o valor do jogador, ainda aceita pagar em prestações. Em prestações e em objetivos, porque o último ponto que tu disseste não é uma prestação, é um objetivo. Se ele não fizer 20 jogos, o Porto não recebe esse montante. Já não sei quanto é que tinhas dito, mas não o receberá. 10 milhões. Portanto, eu acho que 20 jogos é brincadeira para o Vitinha. Mas acho inacreditável. Eu não aceitaria. Não aceitaria porque acho que a cláusula é baixa, não é? E, portanto, ou pagava a pronto, porque tinha cumprido todos os quesitos, ou então não levava ao jogador. E digo-te mais. Eu tenho saudades de quando fazíamos negócios no Porto, em que
não é de chico espertismo, mas era de proteção do clube. Eu lembro-me que em 87, quando veio cá o senhor Jesus Rili para levar o Paulo Futre, achava que o ia levar, na altura ainda se falava em contos, e eu ia levar embora por 150 mil contos. E o Pinto da Costa, na véspera do senhor Jesus Rili vir cá, foi ao notário e fez um contrato em que colocou lá uma cláusula de rescisão na altura de 750 mil contos, que foi a maior transferência de sempre na época em Portugal. Portanto, antigamente, pronto, se calhar as situações eram diferentes, mas havia alguma habilidade em conseguir proteger os nossos grandes ativos e dificultar a sua saída. E quando elas saíam, de facto, tinham por valores astronómicos. Quando olho para alguns jogadores a sair do campeonato português, na casa dos 100 milhões, e vejo aquele que é o maior potencial do futebol português, sair por 40 milhões a prestações, não fico satisfeito, como é óbvio, não é? Mas dizia eu que, ao que tudo indica, a cláusula de rescisão de compra, a cláusula de rescisão, exatamente, do Vitinha é de 40 milhões de euros, o mesmo valor, ou pelo mesmo valor, dos 40 milhões, aliás, pelo mesmo valor não, porque pode não chegar aos 40 milhões, mas tendo em conta o jogador que é, muito provavelmente, quase diria que 90%, isso vai acontecer, que o Porto vai receber os 40 milhões pelo Fábio Vieira no Arsenal. O Vitinha, Alberto, a tua opinião também sobre esta forma de negociar do Futebol Clube do Porto em relação àquele que foi um dos melhores jogadores do campeonato e se calhar uma das revelações do Porto desta temporada e uma das revelações do campeonato, como foi o Vitinha, como estamos a falar agora, e o Fábio Vieira também foi uma revelação, obviamente, mas digamos que esta forma de pagamento, como estava o José Sousa a dizer, de prestações, o que é que te apraz dizer em relação a tudo isto? Olha, acho tudo isto ridículo. Desde há 5 anos para cá, que o Sérgio Conceição vem, é ele que governa o Porto. É ele que potencializa jogadores, é ele que vai buscar jogadores que estavam emprestados e fá-los render. E muitos deles depois vão-se embora e deram ao Porto, em termos desportivos, coisas boas, mas depois foram-se embora a custo zero, porque o Porto não tem dinheiro para pagar aos jogadores para que eles possam cá ficar e para que prolonguem os seus contratos. Depois agora há um empresário que é o empresário de quase toda a gente, e eu acho que também deve ser empresário também de Pinto da Costa, que é o Jorge Mendes, que é o empresário de toda a gente no Porto. E os empresários também não lhes interessa ter jogadores com cláusulas muito, muito elevadas, porque interessa muito, e principalmente em gente nova, que são capazes de andar com eles durante anos, a transitá-los de clube para clube, e assim vão fazendo a sua caixa forte. Eu acho ridículo terem vendido o Dias pelo valor que venderam. Acho ridículo terem vendido o miúdo que foi para o Arsenal pelo valor que venderam. E acho ridículo ao cubo se venderem o Vitinha por 40 milhões e ainda por cima há prestações. Quer dizer, estar a vender um jogador destes, com este potencial, com a idade que tem, com uma cláusula ridícula, ao clube mais rico do mundo, por 40 milhões, ainda por cima receber à la longue, quer dizer, isto parece quase o clube do país da República das Bananas. E estou a falar do meu clube que gosto muito. Mas é ridículo isto. Não é? Isto é ridículo. Porque não sei por que carga d'água é que, quer dizer, não se ganha dinheiro com estes miúdos. Estão a dá-los, estão a oferecê-los de borla.
não é? Quase que ainda é preciso pagar para eles se irem embora. Isso, quer dizer, deixa-me muito triste. Deixa-me muito triste. O que vale ao Porto nestes últimos 5 anos É o é Sérgio Conceição. o Sérgio Conceição. Porque senão o Porto já tinha fechado. Se não é Eu o acho que Sérgio existe. Conceição, o Porto já tinha fechado. Pá, eu não sei se é desta visão, Alberto, mas eu acho que existe um desequilíbrio de forças muito, muito patente naquilo que é hoje os empresários dentro dos clubes. E o Porto, que sempre vendeu bem, até se zangar com o Jorge Mendes, porque ele fez realmente transferências espetaculares à época. Zé Sousa, desculpa. Quem fez o Jorge Mendes foi o Porto. Certo, mas houve uma altura em que há uma ruptura. O primeiro jogador que ele teve na vida dele foi o Espírito Santo do Porto para o Desportivo da Corunha. Ele nasceu no Porto. Certo, e fez as transferências do Pepe, do Ricardo e do De toda a gente, Ricardo Carvalho. de toda a gente. E fazia bons negócios para o Porto e era bom para todas as partes. Há depois uma Agora ruptura. é só bom para ele. Agora é só bom para ele. Exatamente, depois há uma ruptura com o Jorge Mendes e ele vai lá refugiar-se nos rivais do Sul. E entretanto, depois existe aqui umas pazes e hoje em dia o que se acontece é que o Porto está completamente maniatado pelo Jorge Mendes. O futebol, e eu não estou a dizer que isso é um problema do Porto, isso é um problema geral. Eu não consigo perceber a lógica de um agente de futebol no futebol, porque, repare, eu percebo que quando alguém procura um ativo, não é? E não sabe onde é que esse ativo quer, e há alguém que pode promover esta venda, eu percebo que ela existe. Então, por exemplo, na área imobiliária, é razoável que exista quem faça agenciamento. Alguém que tem os imóveis, eu não sei onde é que eles estão, há os clientes, as pessoas conseguem estabelecer pontos, conseguem mostrar um conjunto de apartamentos ou de casas, seja o que for, porque as pessoas não conhecem de facto aquilo que vão comprar. Portanto, há alguém que tem um trabalho para conseguir fazer esta ponte. Os jogadores de futebol é inacreditável, porque os clubes sabem negociar de um lado e do outro. Conhecem, desculpando o termo, a mercadoria perfeitamente de um lado e do outro. Porque é que é preciso haver um agenciamento? Eu não consigo perceber. É estranhíssimo. Não há uma mais-valia que traga para os clubes e para o futebol. E o futebol de hoje tem uma posição muito ingrata perante os jogadores, porque com o poder que eles vão ganhando junto dos agentes, e sobretudo se os agentes conseguem maniatar os clubes, como acontece, infelizmente, com o nosso, não é? E com muitos outros, porque isto não é uma realidade do Porto. Nós reparamos que, por exemplo, esta questão dos jogadores chegarem ao final do contrato e não renovarem, que o Porto tem acontecido jogador após jogador, época após época, é uma realidade em clubes do tamanho do Bayern de Munique, do Chelsea, do Real Madrid e todos, e do Manchester United, não é? Podemos ver o caso do Rudiger, o caso do Pogba, que são jogadores de primeira água. E também acontece. E acontece precisamente porque os agentes têm uma postura e desequilibram muito o barco para o lado do jogador e penaliza muito os clubes, sobretudo se dentro desse clube tiver 90% ou 95% dos jogadores com um contrato com ele próprio, não é? Bom, e continuamos a falar de transferências. Já falámos do Vitinho e daquilo que vocês acham daquilo que é esta quase certa ida do Vitinho para o futebol francês e para para o Paris Saint-Germain. Quanto ao Fábio Vieira, 35 milhões mais 5 milhões de objetivos, outra cláusula de 40 milhões de euros. Alberto, é mais uma pérolazinha do Futebol Clube do Porto que vai ganhar asas e que vai, neste caso, jogar num clube que está a querer reerguer-se de alguma maneira, como é o caso do Arsenal, que para já tem dinheiro para poder vir a Portugal e buscar uma das pérolas, uma das joias portuguesas, como é o caso do Fábio Vieira, que fez o campeonato que fez, e já sabemos que quando os campeonatos são bons e quando os jogadores fazem por isso, é sempre mais fácil, ou fica mais fácil de vender, entre aspas. Neste caso não estou a falar de vender
em termos de venda mesmo, estou a falar de mostrar o jogador lá para fora. O Porto teve, apesar de ter ficado em terceiro lugar na Liga dos Campeões, não fez uma má Liga dos Campeões, atenção, na minha opinião, não que a minha opinião aqui valha para grande coisa, mas o Porto até nem fez uma má Liga dos Campeões, apesar do terceiro lugar. O que ficou em quarto chama-se Milão, que foi campeão de Itália. Portanto, E o Porto não perde com o Milan. Empata em Milão e ganha... Aliás, ganha em Milão e empata no Dragão. Acho que foi assim. E tivemos um jogo azarado com o Atlético aqui em casa. Horrível esse jogo. Mas ganhou em casa ao Milão. Ganhou em casa ao Milão e empatou com o Atlético. Empatou fora, exatamente. Não, em casa perdeu com o Atlético, empatou em Madrid. Perdeu com o Atlético em casa e em Madrid empatou. E roubaram-nos um golo, um escândalo. Aquele golo do Taremi, que o Arte nem sei como nem acabar o jogo. Nem acabar o jogo. Como é que anulou e depois com o Liverpool, eles estarem... Quer dizer, estamos a falar do Liverpool, não é? Mas pronto, queres falar do Fábio Vieira? Do menino Fábio Vieira, mais uma perla. Vieira, eu tenho pena que ele se vá embora por este valor. Eu fico muito feliz que ele vá e acho que para o Fábio, se calhar, peço desculpa. A equipa certa para ele. Já não acho que para o Vitinha seja a equipa certa para ele no Paris Saint-Germain. Ainda por cima nem sabem quem é o treinador. E para mim, os treinadores ideais para o Vitinha seria o Klopp ou seria o espanhol do City. Por isso, temo que o Vitinha, espero bem que não, espero que me engane, que o Vitinha não se vá dar muito bem em Paris. Mas não pronto, se perca. Não, exatamente. Só espero que isso não lhe aconteça, porque ele é um belíssimo jogador. Agora, tenho muita pena que eles saiam por estes valores ridículos. Era tão simples, porque, repara, se o Porto não tivesse nesta aflição financeira constante, tu pagavas uma renovação de contrato onde lhes pagavas, não era preciso aguentar mais, bastava meio ano. Pagavas-lhe 2 ou 3 milhões de prémio de assinatura e passavas a cláusula para o dobro. Tu, em dezembro, estes jogadores vão estar seguramente na fase final do Campeonato do Mundo. Se Portugal fizer um brilharete, como é expectável que faça... Se estivessem a jogar em Portugal, porque se estiverem a jogar nas lá fora podem, claro, não sei se não é garantido, não é se o Vitinha consegue. Mas no Porto era uma garantia absoluta que eles iam lá estar, não é? Porque garantias absolutas não existem, mas tinha uma probabilidade fortíssima de lá estar. E o Porto, se conseguisse duplicar as cláusulas de rescisão, que não era nada de extraordinário, e para isso lhes tivesse que pagar... e o Pinto da Costa fez isto tão bem no passado, não é? Fez isto com o Deco, não é? O que mais me chateia é ouvir o Pinto da Costa a dizer que recusou uma proposta de 60 milhões por Ivanilson. Não recusou nada, pá. Não recusou nada. Mas disse isso. Mas disse. E isso chateia-me. Então não era mais fácil vender por 60 milhões o Ivanilson e ficar com os dois jogadores? Aliás, até se falar... Era fácil. Até foi 65. Vendia-se o Ivanilson, não se vendia nenhum dos outros, ficava-se com claro. E depois o Ivanilson nós temos substitutos. Exatamente. Nós temos, não é? Temos um Taremi, tens um Tony Martínez. Tens um miúdo novo que está agora a surgir, o Dani Loader. Pá, e nem que fosse buscar outro, que não interessa. Com esse dinheiro conseguias fazer tudo. Mas mantinhas a espinha dorsal da equipa. Eu bem sei que também às vezes manda-se postas de pescada para o ar para ver se cola. Não é? É certo e sabido que na imprensa fala-se, há jornalistas que falam de imensos jogadores que vão para aqui um pago lá, quer dizer, o Porto, a ser verdade aquilo que a imprensa dizia, já tinha os jogadores praticamente a equipa toda vendida. Era o Diogo Costa, era o Otávio, era o Tony Martínez, era o Taremi, são os dois miúdos. Daqui a pouco até o Pepe vai para o Real Madrid outra vez. Porque só falta venderem o Pepe, não é? Porque está tudo vendido. E eu acredito... Nós também já estamos habituados, não é? Vendemos sempre o plantel todo. A maioria das bocas que mandam é para ver se cola alguma coisa. Mas não é, e nós sabemos que não é verdade.
Agora, custa-me ver estes 2 miúdos saírem assim. Custa-me bastante. Mas pronto, eu não sou o comando. Mas se eles saírem, desejo-lhes a maior sorte do mundo e que sejam os maiores craques das suas equipas e que a gente esteja sempre a ouvir falar deles pelas melhores pelas jogadas que fazem. Isso sim. Isso... Eu só espero, eu não espero que o Sérgio Conceição seja concordante com as saídas, tenho certeza que não. Mas que pelo menos esteja sincronizado para que se consiga criar um bom balneário outra vez e se consiga novamente montar tudo certo. Zé, ele tem que estar de acordo porque não há dinheiro. O Porto não tem dinheiro. O Porto tem uma despesa enorme, não é? E se quer pagar a jogadores... Foi uma aflição ver sair um jogador como o Dias por aqueles valores. Mas se ele não saísse, eles estavam sufocados, não tinham dinheiro para pagar a ninguém. E isso, não havendo dinheiro para pagar aos jogadores, podes comprometer tudo o resto, não é? Ninguém anda a trabalhar de borla. Certo. Por isso é que, quer dizer, isto é assim mesmo. Agora, como é que se chega a este ponto? A pandemia não é tudo. Não pode ser... Como é que eu tenho a dizer? Não pode ser a desculpa para tudo. Não é? Não pode, porque má gestão, houve muita má gestão. A quantidade de jogadores que saíram antes da pandemia, não foi só depois da pandemia, antes da pandemia, a quantidade de jogadores que saíram de borla, zero, vimos bola eles saíram de borla. Quantos é que foram? Os Brahim, os Herreras, todos esses. Também, infelizmente para eles, não tiveram as conquistas que pensavam que iam ter. Ganharam o quê? Dinheiro? Olha, o Brahim está outra vez livre. O que é que o Brahimi ganhou? Ganhou dinheiro? Ganhou mais nada. Alguém se lembra do Brahimi? Lembramos nós de vez em quando, saiu de borla. O Herrera, o que é que ganhou em Espanha? Bola. Zero. Não é? O Marcano foi e voltou. E pronto, e os outros que saíram agora também. O central, o congolês também, Mbemba, eu ainda tanto quer ir embora como quer ficar. Quer dizer, também não tem muita gente a querer que ele vá jogar para outros clubes. Ou os clubes que o querem também não lhe pagam aquilo que ele quer. Claro, portanto, eu acho que o Mbemba é um sério candidato a ficar no Porto. Espero bem que a gente consiga mantê-lo. Não pode ser, ele está bem demasiado. Eu digo-te uma coisa, não me importa nada que ele se vá embora, é que vou buscar aquele miúdo do Braga. Mas é muito caro, 30 milhões. Como é que pode ser? 30 milhões, isso com os jogadores que calhar vêm para metade, vai ser um jogador que vai explodir. Vais ver, vai ser outro miúdo igual ao do Benfica que mandou para o City. Olha, o que eu reparo é que o Braga de agora é semelhante ao Porto uns anos atrás. Exatamente. E isso é que se nota bem, não é? Porquê? Porque não entra em loucuras e depois quando tem bons jogadores tem que pagar. Isso. E é assim que era assim que o Porto fazia, era assim que o Porto conseguia fazer excelentes negócios. Agora não, olha o melhor jogador da equipa, o Vitinha. São 40 milhões, está bem, mas a gente só paga assim, daqui por 10 anos vocês recebem o dinheiro. Por amor de Deus, quer dizer, dá-me pena ver isto. Ao que tudo indica, e foi notícia de ontem, o site brasileiro do Grupo Globo, o Globo Esporte, noticiou uma recusa, uma rejeição, vamos dizer assim, de 35 milhões de euros do Newcastle para comprar o PP. Por 35 milhões de euros, vocês venderiam o PP? Não. O PP é um miúdo também. O PP é um miúdo e repara, ele de facto não tinha brilhado antes porque ele tinha à frente do Luís Dias, mas ele fez esquecer o Luís Dias. Eu acho que é um jogador com um potencial enorme e esse tem uma cláusula, acho que bastante maior e, portanto, acho que não é de aceitar. Pelo menos mais uma época tem que ficar no Porto, no mínimo. É que isto também toda a gente sabe que o Porto está a precisar de dinheiro e tiram assim os valores, não é?
E o PP, aquilo que fez agora, esta última época, quer dizer, é um jogador que vai abrir mais, ele vai progredir mais. E o PP também sabe, tem que 22, 23 anos. Sim, não deve ter muito mais que isso. É aguardar, que é que se vai cortar já a árvore, deixá-la crescer mais um bocadinho. É o que eu digo, quer dizer, pá, os clubes sabem que o Porto está a precisar de dinheiro, tem alguns ativos bons, atiram para ver se Tem um consegue. bocadinho mais, tem 25 anos o PP, está agora a validar. Pronto, está a entrar na fase do melhor. 26, 27, 28 é a fase de um jogador daquele. Nós vimos o Cebolinha, que era o craque no Brasil, e teve aqui 2 anos, deu nada. Já voltou outra vez para o sítio de onde veio. Certo? E o PP veio, não é? E em 2 anos, quer dizer, ele agarrou um Em lugar. 2 anos não, em meio ano, porque ele, na verdade, ele chega no início da época passada, ele chegou no início da época passada. Sim. Foi difícil tomar o lugar, porque, na verdade, o lugar era do Luís Dias, e só era o melhor jogador do Porto, ele ia entrando a miúdo, mas com a saída do Luís Dias ele assumiu o lugar na totalidade. E mais, não fez só o lugar de extremo, ele até defesa direito jogou. Portanto, é um jogador que ainda por cima dá para converter a várias posições. Acho que é muito valioso. Uhum. Exatamente. E o que ele fez a jogar naquelas posições, sem reclamar, e a fazer bem feito, quer dizer, isso só abre mais espaço para um treinador ter um jogador deste género que faz várias posições sem reclamar e falas bem. Quer dizer, acho que 35 milhões é de borla. É estar a dar um jogador deste calibre. Ao que tudo indica. Que vendam o Marcano. Vendam o Marcano. Sim, o Marcano, ou o Gruitch, ou o Manafá, ou o Vendel. Temos aqui Exatamente. Até o nosso Zaidu já o querem comprar, ou já ouço o pai a dizer também que o Newcastle também quer. Enfim. É o que eu digo, já nos venderam a equipa toda, mas a gente tem que ficar com alguns. Agora, que levem estes, o Marcano, o Vendel, o Zaidu por 35 milhões, que era o que eu cheguei a ler na imprensa. Eu disse, bem, por 35 milhões, aí até estou disponível. Olha que eu acho que ele vai valer mais. Pronto, mas é só ainda potencial, pá. Na verdade, eu admitia vender mais, eu vendia mais facilmente vender o Zaidu por 35 milhões do que o Fábio Vieira, seguramente. Sim, são completamente. Sim, também digo mesmo. Né? Agora, espero que e provavelmente será isso que não vai ter alternativa e vai fazê-lo é ir buscar mais alguns jogadores da equipa B para pô-los a rodar porque nós estamos a vender ou a dar jogadores, mas também não estamos a comprar, não é? E certo. Se sai, tem de entrar. E se não compramos, temos que ir buscar ao viveiro. E eu acho que ainda há ali 2 ou 3 jogadores passíveis de poderem entrar na equipa, não é? Eles já vão fazer a pré-temporada, já estão lá jogadores, inclusive até está o segundo filho do Conceição, o Rodrigo. Não é? O Rodrigo também já está, já lá está o João Marcelo, que também vai fazer, que é um central brasileiro que eu acho bastante interessante, que estava na equipa B. O Diogo Leite voltou, não é? O Dani Loader vai estar a fazer, o Gonçalo Borges, não é? Também vai estar. Eu sei que vem da Roma, eu espero que ele não vá, espero que fique. O Sérgio certo. É um jogador da casa, não é? Jogador da casa e é sempre uma aposta certa. Não engana, não é? Tem um tal de Vasco Souza que também vai fazer agora. O Vasco Souza é o neto do Souza, não é? Não. Esse, por acaso ia referir isso, eu gostava que esse voltasse. Esse é o Afonso Souza. Que estava no Bessado, acho que está no Bessado, exatamente. E acho que foi agora para o Clube Domingo, não sei se para o Guimarães, se para o Braga ou para o Gil Vicente. E também se fala naquele moço não, olha, pelo que estou a ver aqui,
o Afonso Sousa foi transferido para o campeonato polaco. Foi Sim, para o mas- Lech Poznan. Isso. Mas foi lá e voltou. Acho que não ficou. Não. Vai começar agora a temporada 22-23, foi para lá. Pelo menos é o que tenho aqui, diferenciado. Foi. Foi, já lá está. Sim. Na Polónia, no Lech Poznan. Mas por falar em possíveis entradas, Há aquele Gonçalo Borges também. Certo. por falar em entradas, ou possíveis entradas, é notícia do jornal A Bola que o Porto parece estar atento, ou diria eu, bastante atento, não só ao central do Corinthians, João Vitor, mas, sem falar de centrais, e para tentar suprir a falta que vai Vitinha. fazer, ou que poderá vir a fazer o Vitinha, fala-se no André Almeida do Vitória Sport Clube. Do que daquilo que vocês puderam ver do André Almeida no Vitória, pode ser uma peça a encaixar no meio campo do Porto? Olha, José Sousa. Alberto, Posso? vá, força, força, Alberto. Eu, sinceramente não me recordo muito do que joga o André Almeida. Aliás, eu quando eu li essa notícia, até fiquei admirado. Se me digas que é o André Almeida, não me digas que veio o capitão do Benfica para o Porto. Mas esse miúdo do Vitória, não me recordo muito do que ele joga, não posso dar a minha opinião. O João Vitor, o central do Corinthians, que o Porto está atento, mas o Porto não tem dinheiro, o Porto pode estar atento até ao Neymar e ao, não é? Como é que se chama aquele central do holandês do Liverpool? Van Dijk. O Van Dijk. O Porto está atento a todos, mas não tem dinheiro para comprar nenhum, não é? E pelos vistos o João Vitor também está debaixo da alçada do Benfica, não é? Ouvi dizer que tenha desistido. Mas o Benfica tem dinheiro, nós não temos. É que o Benfica, em termos de centrais, tem o mesmo problema que o Porto, não é? Também tem dois centrais já maduros, e nós temos um central que não sabemos se vai ficar e outro também bastante maduro que, se estiver bem, joga 50 jogos, mas se lesionar, a gente nunca sabe quanto tempo é que ele demora a voltar. Que é o Pepe, que eu quero muito que ele nunca se magoe e que jogue os jogos todos. Mas nós precisamos de menos 2 centrais e 2 bons centrais, porque o que temos não é muito certo, não é? Agora, é como eu digo, o Porto pode estar atento a tudo, mas se não tiver dinheiro, é só estar atento. Porque nós não somos o Paris Saint-Germain, que com a capacidade que tem, ainda consegue comprar belíssimos jogadores a pagar à la longa. Nós, se calhar, temos que comprar e pagar logo. E não temos dinheiro para isso. José Sousa, há esta possibilidade do André Almeida, que é jovem, e há também a possibilidade, cada vez mais, uma hipótese a considerar cada vez mais, que é, falou-se muito na possível ida do Sérgio Oliveira para voltar a sair do Porto, mas ao que tudo indica nestes últimos dias, parece que a coisa está a mudar, e ao que parece o Futebol Clube do Porto vai querer, ou neste caso o Sérgio Conceição, vai querer manter o Sérgio Oliveira, tendo em conta já o primeiro momento de ação, de verdadeira ação do Porto na nova temporada, que é a Supertaça frente ao Tondela no dia 30, em Aveiro, jogo marcado para as 20h45.
André Almeida, Sérgio Oliveira, 2 jogadores que não fazem bem a mesma posição, mas um com vista mais à frente, o outro com uma tração entre meio campo e ataque. Não sei, diz-me tudo justiça, José Sousa. Olha, o Sérgio Oliveira estava projetado sair no início desta temporada porque, na verdade, era dos jogadores que o Porto tinha no plantel no início da época passada, que à partida podia garantir o maior retorno. E o Porto fez, e muito bem, fazer-lhe uma renovação de contrato no final do ano anterior para permitir fazer uma venda que rondasse à volta dos 20 milhões. Efetivamente não aconteceu. Ele ficou no plantel e por isso muitas vezes eu digo, já há bocado disse, isto é muito complicado para o treinador porque não sabe nunca com quem é que há de contar, portanto até foi uma surpresa positiva do ponto de vista futebolístico o Sérgio Oliveira ter ficado no início da época, mas a verdade é que pelo menos deu a entender que pelo menos na cabeça do Sérgio Conceição ele estaria sempre a prazo porque poderia haver, sobretudo no mercado de inverno, a saída dele. E por isso o Vitinha foi ganhando cada vez mais espaço, porque o lugar onde o Vitinha jogava, na verdade, era ocupado inicialmente pelo próprio Sérgio Oliveira. Eu diria que o Sérgio Oliveira não ficando na Roma e havendo esta hipótese muito forte do Vitinha sair, eu penso que a melhor garantia para o Sérgio Oliveira, para o Sérgio Conceição, é de facto conseguir garantir junto da SAD do Porto que o Sérgio Oliveira fica e é mesmo para ficar de corpo e alma esta temporada. E assim assegura pelo menos o imediato. E quando eu digo imediato, é esta época e ainda pode fazer mais uma ou duas, porque ele estará muito perto dos 30 anos. Para garantir o futuro, o André Almeida, como jogador do Vitória Guimarães, eu não consigo efetivamente opinar, porque eu não vejo muitos jogos do Vitória, a não ser aqueles que joga contra o Porto, e não me recordo efetivamente da qualidade do jogador enquanto jogador do Vitória, mas eu recordo que ele é titularíssimo da Seleção Nacional de Sub-21, tem jogado com regularidade, tem jogado muito bem. Se ele é um potencial semelhante ao Vitinha, eu acho que não. Agora, que é um jogador que pode trazer e pode crescer no Porto, porque ele é muito jovem, ele é Sub-21, acho que devia, obviamente tudo depende dos valores que o Vitória de Guimarães pedir. Se pedir valores na ordem que o Sporting de Braga perde pelo Carmo de 30 milhões, ou nem que seja 20, não é execuível. Se estivermos a falar num investimento de 4 ou 5 milhões, acho que sim, acho que vale a pena apostar neste jogador. E por falar em David Carmo, 30 milhões, vocês acham que o David Carmo chega ao Porto pelos 30 milhões? Eu acho que não. Mas não, eu tenho a certeza absoluta que não, porque senão tínhamos que alguém não estava no seu perfeito juízo vender o Fábio Vieira por 35, mesmo assim a prestações, e compraram o David Carmo por 30, não é razoável. Da mesma maneira que num outro contexto ou num outro clube, aliás, no clube, neste caso no Sporting, o Paulinho foi vendido, não foi vendido pelo valor que o presidente do Braga queria. E o mesmo pode vir a acontecer com outros 2 jogadores do Porto, com outros 2 jogadores do Braga, melhor dizendo. Mas o Paulinho foi vendido por uma fortuna. Aquilo que ele joga foi 16 milhões, é o equivalente ao dobro ou ao triplo, não é? Okay. Foi um excelente negócio. Valores, mas acho que sim. Um excelente negócio para o Braga. Ao que joga o Paulinho, não é? Não é jogador de seleção. Quer dizer, eu acho que ele não tem lugar na seleção. Mas podia não jogar. Milhões é uma loucura, não é? Foi não é? Um coelho tirado da cartola. Agora, o David Carmo, ele está a pedir 30 milhões. Se calhar por 20 sai. Não é? E com os jogadores ali à mistura... Mesmo assim, calhar... 20 acho muito dinheiro por 20 eu não acho. Por aquilo que eu vi já do David Carmo, e atenção que o David Carmo teve uma lesão, que pronto, até foi no jogo connosco, naquela situação com o Luís Dias.
Infelizmente ele teve uma lesão grave, teve parado 1 ano e depois voltou com tudo. Quer dizer, ele tem ali aquele miúdo, porque ainda é um miúdo, vai ser um excelente jogador de nível internacional, não tenho dúvidas nenhumas. 20 milhões, por que não? Por que não? Mas pelos 30. Às vezes vão buscar porcaria, desculpem a expressão, Às mais vezes caros no costumo dizer o barato estrangeiro. é caro. Não, o problema é que a gente diz assim, bem, para ir buscar um jogador ao Braga por 20 milhões, epá, quanto é que custa o João Vitor? Estou a perguntar, quanto é que custa? O João Vitor. Acho que estava a falar na casa dos 11, acho eu. Estás a O falar do 11 Central de milhões. Corinthians. O Central de Corinthians, é isso? 11 milhões. Acho que era isso que o Lux falava. Deixa-me ver, deixa-me aqui pesquisar no melhor site possível, que é o Transfer Market. Quanto é que nos custou o Militão? Eu já lá vou. Militão, acho que foram 10. Eu acho que foi mais. Eu acho que foi mais. Eu acho que Mas repara, o Militão. Não, mas é que os portugueses, e nós temos isso, achamos que 10, 15, 11 ou 20 por um jogador estrangeiro, estrangeiro é bom e não sei o quê. Vamos lá. Um jogador do Belenenses ou do Braga ou do Guimarães, se custar o mesmo, e pode ser que é um excelente jogador. Não é o caso, assim. não é o caso do que falaste agora do Braga, do Ponta de Lança, como é que ele se chama? Paulinho. Do Paulinho, mas é o caso do David Carmo. O David Carmo merece os 20 milhões. A questão que não é por ele ser português ou ser estrangeiro. Eu acho que está na origem de vir de um clube português que não tenha projeção internacional, como tem um Porto, Benfica, um Sporting, não é? E, portanto, ainda não está dada a prova final que o jogador consegue competir a um nível elevado internacional. Tu vais ver este jogador. Se este jogador aterra no Porto ou no Sporting, tu vais ver ele ser vendido por 60 ou 70 ou 80 milhões a seguir. O João Vitor, segundo o Transfer Market, vale 8 milhões de euros. Sim, mas o Transfer Market vale o que vale. Mas de resto é o valor que dizem na imprensa. Portanto, 8 milhões de euros por este jovem, que dizem que é para a idade que tem, que é muito bom. Então, e 8 milhões, quer dizer, não está ao alcance de qualquer uma das 3 equipas portuguesas? 8 milhões está. Até do Braga está. Até do Braga. Até do Braga está. Até do Braga está. Por isso é que eu acho que não são 8 milhões. Não é? Não, eu ouvi falar em a oferta de 11 milhões. Eu já ouvi falar em 12. Não é? Eu já ouvi falar até que houve um fundo inglês que o comprou já. Sim, também ouvi esse comentário. E que agora tem é que se negociar com esse fundo inglês. E que o Porto poderia comprar 50% do passe. Mas isto é estranho, pá. E eu, mais uma vez, não consigo perceber como é que há fundos que detêm os jogadores. Ou seja, é muito estranho. Eu ainda há pouco tinha aqui uma notícia sobre isso mesmo, sobre esse jogador, sobre o João Vitor. Mas perdia, porque o jogador não é só do jogador. O jogador não é só do jogador. É de 2 entidades. O jogador não pertence só. Está aqui. O jogador, neste momento, ou melhor dizendo, a percentagem do passe, ou uma restante percentagem do passe, portanto, 55% do jogador pertence ao Corinthians. Os restantes, portanto, o que falta, pertencem a Coimbra, não à cidade portuguesa, obviamente, mas a um clube no Brasil. Ao Minas Gerais e ainda, cá está o tal banco, e ainda há uma percentagem deste jogador no banco BMG. Que é o banco que patrocina o Museu do Porto. Que é o que está, basicamente, a tentar facilitar a transferência.
E qual é a percentagem que vale o que estão a pedir? É os 100%? São os 40, são os 55%? É a percentagem do banco? Como é que é? Não sei. Pois. É que o É Porto que a querer são comprar 11, são 11 milhões, são 11 milhões, mas de que percentagem? Eu imagino que dos 100%, não é? Não acredito. quer dizer, uma percentagem dos 55% é do Corinthians. Agora o Porto tem de Não é isso. negociar O com os valor, outros três. o valor que estão a pedir, os 11 milhões, é dos 100% ou é de que percentagem? É dos 100%? Não sei. Mas repara, estás a dizer que o Corinthians tem 35 ou 45, não interessa. Mas aqui há uma coisa que vale mais do que a posse do jogador, que é o contrato desportivo, não é? Só o Corinthians é que o tem, não é? Porque senão o MG dizia, ora bem, hoje jogas no Corinthians, amanhã vais jogar no Palmeiras ou no Porto. Não pode, não é? A restante percentagem é direitos económicos. Portanto, certo, é só económico. Quem tem só o direito económico. desportivo é o Corinthians, não é? Eu acho que o David Carmo, por 20 milhões, é mais barato do que o João Vitor. Sabes porquê? Porque é português, já sabemos o que é que ele vale, e ainda tem margem de progressão bastante grande, porque ainda é jovem. Eu não tenho dúvidas nenhumas que negociar com o Salvador por 20 milhões, X em dinheiro e o restante em géneros, e temos jogadores para isso, era uma excelente contratação para o Porto. sim, uma forma do Porto tentar garantir o David Carmo pode envolver emprestar ou então até mesmo envolver os jogadores a título definitivo ou a percentagem de passes, a percentagem do passe de algum jogador. Do Jaló, por exemplo, e do Fernando, aquele brasileiro que até marcou um gol no último jogo, o Fernando Andrade. Se calhar eram dois jogadores que encaixavam bem no Sporting, não é? Quanto é que vale cada um? 5 milhões cada um? Pronto, é metade. Se calhar vale um bocadinho mais. Eu disse de Jaló, não é de Jaló, é aquele miúdo que foi para o Estoril, emprestado. O Romário. O Mário Baró. Se calhar vale um bocadinho mais que 5 milhões. Não sei. E o Fernando Andrade... Mas que possam valer 5 milhões cada um. São 10 milhões. Não é? Se calhar tínhamos um excelente central, não é? Por 10 milhões, na realidade 20, mas que podem ser daqui por 2 anos a jogar no Porto, na Liga dos Campeões, e ele é vendido por 80 milhões a seguir. Verdade. O nosso tempo está a chegar ao fim, o que significa que para a semana havemos de voltar para continuar a falar sobre esta pré-temporada do Futebol Clube do Porto. Como eu disse há pouco, já foi anunciado a Supertaça Cândido Oliveira entre Porto e Tondela. Realiza-se no dia 30 de julho, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. Alberto e José Sousa, obrigado mais uma vez por terem estado aqui comigo para discutir e falar sobre o Futebol Clube do Porto. Para a semana estamos de regresso. E até à próxima semana. Fiquem bem e Até à próxima. estamos juntos na Rádio Nacional do Desporto.